Agora, finalmente, o último vídeo dessa série inicial é o vídeo contando a minha experiência. Então, eu tentei a primeira vez em 2013, que foi o ano que eu ia me formar. Então, eu ia me formar em dezembro, depois do prazo para se inscrever, e, e eu já pensava em fazer mestrado em saúde pública, por inúmeros motivos, etc. E então eu resolvi me inscrever antes de me formar. O que no meu programa é permitido, depende de cada programa. Eles só pediam que eu mandasse uma declaração falando que eu ia me formar. E como faltava pouquíssimos dias, foi bem tranquilo para uma universidade fazer isso. Mas eles só emitiram declaração. Não, eles emitiram uma declaração falando que eu ia me formar dependendo do meu TCC. Mas foi bem tranquilo, na verdade. Mas acho que se tivesse sido antes da entrega dos meus relatórios, etc., eles talvez não emitiriam essa declaração, não. Então, nessa época eu tinha IELTS, eu tinha feito... eu não tinha feito IELTS. Nessa época eu tinha feito TOEFL, e eu tinha o meu TOEFL que tinha feito no Canadá, e era uma nota bem alta, porque eu fiz durante o Canadá, então foi, não sei, acho que facilitou, né, convivência com o inglês na época, porque eu tava no Canadá pelo Ciência Sem Fronteiras. Eu tinha a minha nota do TOEFL, tinha o meu histórico no Brasil e no Canadá, fiz as minhas cartas, meu currículo, pedi carta de recomendação para 2 professores meus, um de mais de pesquisa e o outro é o meu tutor do PET, não sei se vocês conhecem, é o Programa de Educação Tutorial, e é um programa do Ministério da Educação, etc. Enfim, mandei essas 2 cartas. E aí, quando foi mais ou menos em abril, por aí, eles mandaram um e-mail falando que eu tava na lista de espera, eu era 14ª colocada, que se eu tivesse como ir com o meu dinheiro mesmo, que eu tinha uma vaga no curso, mas obviamente isso não era possível. Não tenho esse tipo de dinheiro. No Brasil, eu até procurei para ver se tinha como fazer um empréstimo, só para saber, mas era totalmente inviável. E CNPq, etc., não dá esse tipo de bolsa. Então, isso foi na mesma época que teve o mestrado da Ciência Sem Fronteiras, o edital da Ciência Sem Fronteiras para mestrado, mas eu resolvi não tentar porque ia ser muito em cima da hora, eu não tinha tempo para estudar para todas as provas, especialmente porque eles pediam GRE, que é uma prova difícil, e eu não teria tempo para estudar porque eu estava entregando meu TCC, etc. E se não fosse para ir para uma universidade boa, para um programa bom, eu não queria ir. Então, eu resolvi não tentar o tal do mestrado da Ciência Sem Fronteiras. Bom, aí o que aconteceu? O tempo passou, eu fui tentando outras coisas. Eu sou farmacêutica, mas eu não queria trabalhar em farmácia, eu não queria trabalhar numa indústria, então eu resolvi tentar me aventurar em outras áreas. Mas aí chegou lá pro final do ano, início do ano seguinte, eu tentei de novo o processo. Nessa época eu já tinha feito o IELTS e o GRE, que eu falei no primeiro vídeo, e depois eu coloco no blog as notas, e acho que já tem lá no blog também as minhas notas, mas eu posso falar depois, whatever. Mas aí eu já tinha os 2, eu já tinha praticamente todos os documentos, eu só atualizei minhas cartas pelas cartas que eu comentei já, e o meu currículo atualizado, obviamente. A minha carta de motivação e a de informações extras eu também mudei um pouco, mas não tanto assim, na verdade. E mandei de novo. Aí quando deu maio,
isso, maio, eles mandaram, foi no começo de maio, na verdade, eles mandaram e-mail que eu tava na lista para uma bolsa especial, que é a Special Window, que era uma bolsa para áreas específicas, no caso para América Latina, e aí, que é a região 8. E aí tem as outras regiões. Enfim, tem 1000 lugares, 1000 regiões. E aí eu pesquisei tudo sobre elas, vi que tem algumas prioridades, por exemplo, de áreas do conhecimento mesmo. Eu não sei como que eles avaliam isso, não faço a menor ideia. Eu resolvi então pesquisar tudo, vi sobre a bolsa e fiquei esperando, eterno. E então, acho que eu esperei um mês mais ou menos. Então, quando foi lá pro final de maio, eu recebi e-mail falando que tinha recebido a bolsa, etc. E aí começou toda a loucura de visto, etc. Foi, foi super estressante. Mas vamos lá. Deixa eu ver o que o pessoal tinha perguntado a respeito disso. Então, os critérios de seleção do meu programa, eles têm no site, no caso do meu programa, mas não tem uma divisão assim, quanto vale cada coisa. Fala que a divisão é educação e experiência profissional, que significa a sua média na universidade, a sua classificação perante a sua turma, por exemplo, se a sua média é 9, mas você é tipo metade inferior, não adianta. Se você obteve algum título especial, que é comum em alguns países, e a sua experiência profissional. Aí o segundo item é os motivos que você está tentando esse mestrado específico e o motivo de você tentar a especialização no segundo ano. E relacionando isso com a sua experiência profissional e suas expectativas de carreira, etc. E essa parte é 90% a sua carta de motivação, né? E um pouquinho do seu currículo para mostrar que tem alguma relevância. E o último é adaptabilidade cultural, que é se você já trabalhou em projetos internacionais, e suas habilidades interpessoais, etc., que também é a mesma coisa, o seu currículo e as suas cartas. Então, eu não lembro quem perguntou, mas se tinha alguma diferença da minha primeira application para a segunda. Em termos do meu currículo, do primeiro para a segunda tentativa, eu fiz um estágio na empresa que eu falei, que é uma empresa de consultoria em saúde, que foi onde eu consegui a minha carta. Era um estágio remunerado e tal, acho que no meu blog tem até um post sobre, se eu não me engano, na Costa Rica. E eu também, porque eu desde muito tempo, na verdade, eu trabalho numa, é como se fosse uma ONG, que é a Associação Internacional de Estudantes de Farmácia. E do meu primeiro e segundo ano eu fiquei responsável por um cargo bem mais, não diria importante, mas mais visado, assim, no segundo ano, que eu mandei minha application, que seria o responsável de saúde pública por essa organização, que é mundial. Então entra nesse aspecto de projetos internacionais, etc. E como era em saúde pública também tinha tudo a ver com o meu mestrado. E do primeiro para o segundo ano, a minha nota teoricamente do inglês diminuiu, porque a minha nota no TOEFL era maior que a minha nota do IELTS que eu mandei no segundo ano, mas como eu fui para Inglaterra e tinha regras adicionais, eu não podia mais mandar a minha nota do TOEFL, então ela diminuiu. Só que no segundo ano eu mandei meu GRE também, o que deve ter compensado isso. E diferença, acho que é só isso. A minha carta mudou um pouco, mas não muito. As minhas cartas de recomendação no primeiro ano eram 2 acadêmicas e no segundo era uma acadêmica e uma profissional. E acho que fora isso, não mudou quase nada. Eu acho que o que fez mesmo diferença foi o estágio, foi o meu currículo, tipo, o estágio e esse carro que eu falei.
Eu acho que foi o grande diferencial para eu conseguir a bolsa num ano e não no outro. Questão de nota específica eu vou deixar escrito porque senão eu vou ter que pesquisar agora e tipo, não faz sentido, né? Vamos ver mais o que. Perguntaram sobre entrevista, o meu mestrado não teve entrevista, então não se fala sobre, mas alguns têm entrevista sim. Vai ver se eu conhecer alguém que fez mestrado, que pediu entrevista. Às vezes eles podem fazer um vídeo também, mas o meu não tinha. Se precisa de projeto, não. No meu não precisa, acredito que a maioria não precisa também, mas eu não posso dizer isso com certeza. E acho que essa foi a maior diferença. Talvez falar um que eu acho que foi a maior diferencial assim, para conseguir a bolsa, o meu currículo. Eu já tinha falado, né? Se eu achava deixar linkado. Mas eu fiz muitos trabalhos de voluntariado, muitos mesmo. Desde o começo da faculdade até bem depois que me formei. Então, eu acho que isso é bem importante para eles. As minhas notas, no geral, não eram ultra maravilhosas, mas não eram ruins. Então, a minha média na faculdade era, sei, pra cima de 7, mas igual eu falei, a minha classificação na minha turma também não era uau, mas era o suficiente. E minha nota no TOEFL e no GRE também eram boas. No TOEFL não, no IELTS. Mas eu acho que o principal mesmo é o currículo mostrando que eu trabalhava naquela área, eu estava empenhada, eu fazia coisas diferentes, etc. As minhas cartas eram boas porque eu fiz coisas diferentes. Porque se fosse de um professor aleatório, não ia dar em nada, né? Então, se você vai tentar daqui a um tempo, tipo daqui a uns anos, a minha recomendação é tipo, trabalhar mesmo em projetos diferentes, não ficar só no básico da faculdade. Se você não sabe inglês bem, foca nisso, porque eu só tinha o inglês, na verdade. Então, e mesmo assim deu pra levar bem. Mas se você souber mais idiomas, melhor ainda. Quanto mais, melhor. Mas saiba o inglês bem, porque mesmo que você consiga uma nota ok e consiga entrar na universidade, consiga bolsa, etc. Se você não tiver inglês razoável, não dá pra acompanhar a aula. Tipo, eu sei que tinha gente na minha turma que não bolsista, mas outras pessoas, que não tinham inglês tão bom assim e tem dificuldade. Então, acaba que sua chance de reprovar é maior, aí tipo, fica meio ruim, né? Ainda mais quando você tem bolsa. Mas é isso. E se você vai. Assim, na minha percepção, o meu foco era o seguinte: eu tinha que ter na faculdade uma média que fosse ok. Não dava pra ficar, tipo, a média pra passar na faculdade era 5, não dava pra minha média geral ser, sei lá, 5,5. Porque eu sabia que depois isso poderia vir a complicar algumas outras situações. Por exemplo, se eu quisesse pedir uma bolsa que contasse as minhas notas mesmo. Mas eu sempre tentei balancear de fazer outras coisas, ter uma vida, sabe? E, e as minhas notas. Então, se eu não tivesse feito nada, eu poderia ter uma média maior. Por exemplo, sei lá, 7,5 em vez de 7. Ou 8 em vez de 7. Mas eu não teria mais lá no meu currículo e eu não teria conseguido a bolsa. Então, se o seu foco é tentar um mestrado no Brasil, que é focado mesmo nas, ou tentar algum outro mestrado que é bem focado nas suas notas, vai fundo. Mas se for algum mestrado tipo esse, que acho que a maioria dos mestrados do Erasmus, eles focam muito no que você faz a mais. Porque nota boa, um monte de gente tem. Mas essa experiência diferente e tal, de trabalhar, de saber que você consegue trabalhar em grupo, saber que você consegue se adaptar, etc., é muito importante. E, no meu caso ainda, tem aquela parte de projetos internacionais e se adaptar às culturas, etc. Eu já tinha feito intercâmbios antes, por exemplo, eu fiz
a graduação pela Ciências Fronteiras para o Canadá. Eu fiz esse estágio na Costa Rica. Eu já tinha feito estágio na Inglaterra antes. Tudo com bolsa, tá, gente? Não tem dinheiro pra essas coisas, não. Então, eu acho que fez uma grande diferença. O que me salvou e que me possibilitou fazer tudo isso é saber inglês. Então, isso. Felizmente eu tinha condições na vida para ter a oportunidade de aprender inglês. E, finalmente, se você está tentando mestrado, Erasmus, comece a juntar dinheiro. Porque, não sei, depende de quando você vai tentar, etc. Mas as provas são caras, tem a tradução juramentada, o processo é caro. Se você for para Inglaterra, o visto é uma fortuna. Tipo, é um absurdo. E nem. É um absurdo, só isso. E aí você vai chegar lá, você vai ter que abrir a conta no banco, e até abrir a conta no banco, você não vai receber a bolsa. Eu sei que tem uma amiga minha que recebeu no Brasil, mas acho que não é a maioria dos casos. Então, se você pretende tentar e não tem dinheiro, pessoalmente, nem você, nem seus pais, nem ninguém, comece a juntar. Se os seus pais podem te emprestar pra você pagar depois, beleza, porque quando você vai chegar lá, você vai receber, tipo, 4 mil euros. E aí você consegue pagar de volta as despesas. Então, é a questão de se programar mesmo. Só uma dica que eu dou, porque às vezes você meio pego desprevenido, porque fala, uma bolsa completa, paga tudo. Paga tudo, mas depois. Depois que você já teve que gastar, então, isso. Bom, teoricamente esse é o último vídeo, mas se surgirem várias outras dúvidas, eu faço mais. E eu tô vendo se eu faço lá na França. Eu já tenho alguns vídeos em Sheffield no meu canal com outros assuntos. Alguns são em inglês. Tem vários vídeos aleatórios, na verdade. Então é isso. Espero que tenha ajudado.